paz do Senhor, queridos professores. Estamos nós aqui para mais uma lição. A lição número 2, a lição sobre o que foi escrito sobre salvação, né? Primeiramente, nós vamos então orar com você. Que Deus abençoe essa aula em nome de Jesus. Pai, nós entregamos essa aula em Tuas mãos, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Já prepara o coração do professor. Prepare que ele esteja bem naquele dia. Se ele estiver angustiado, retire toda a angústia. Faz com que cada um seja instrumento em Tuas mãos, Senhor. Traga uma cura, Pai, para cada professor que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos entender, então, sobre o ensino da salvação, né? Nós sabemos que o maior propósito do Evangelho é anunciar a salvação, que foi nos concedida através da graça do Senhor, mediante a fé de Jesus. Nesse sentido, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus acredite na salvação. A salvação foi a ponte, foi o combustível para a gente chegar até Deus. Ninguém foi por esforço próprio, a não ser pela fé, né? Vamos então começar. Você comece com um momento de oração. Faça uma roda de oração com eles. Ore pela família dos seus alunos, pela caixa de oração, pelos pedidos de oração. Relembra eles do caderno. Vocês estão orando em casa, queridos alunos? Não esqueçam. Talvez você possa trazer também... Gente, hoje a gente quer orar muito específico por agradecer a Deus, por mandar seu filho por nós, né? Junte o tema da lição com oração. Também o momento do louvor, louve com todos juntos, né? Deixei 2 sugestões de louvores, graça e salvação, indo da harpa 441, e rendido estou, o louvor do irmão Fernandinho. O plano de frequência, não esqueça da chamada, de botar o nome de cada um, acrescentar quem não está. O objetivo, apontar o plano da salvação descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Memorizando, pois pela graça de Deus vocês são salvos. Isso é bom de citar, né? Por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Efésios 2:8. E nós vamos começar então com explorando as Escrituras. Em Romanos 3, 21, 26, essa é a nossa leitura bíblica. Vamos ver o que diz. Depois de encontrar-se com Jesus no caminho para Damasco, lembra da lição número 1, né? Como Saulo para Paulo, como que ele teve essa conversão de perseguidor para o perseguido. Paulo nunca mais foi o mesmo. Assim somos nós. Depois que a gente encontra Jesus, nós nunca mais somos os mesmos. Ele pregava e acreditava no poder da salvação. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos com a ajuda de Tércio, podemos aprender sobre salvação. Vamos lá. Ó, na figura 2.1, por isso não esqueça de adquirir o flanelógrafo. Aqui estavam escrevendo a carta, né? Salvação significa livrar-se de um perigo ou situação difícil. O pecado é o maior perigo que podemos enfrentar e por isso devemos ficar longe dele. Lembra que o maior perigo não é ser picado por uma cobra. O maior perigo não é ser mordido por um leão, não é ser assaltado. O maior mal que alguém pode ter, que isso já é coisas muito ruins, só que o pior mal que alguém pode ter é perder sua salvação. E lembre-se que nós estamos perto de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós estamos isentos disso. Agora, quando a gente está afastado de Deus, é como se a gente ficasse desprotegido dele. Ficar afastado de Deus sem arrependimento não dá. Nós ficamos perto dele quando nós estamos arrependidos. Olha aqui na figura 2.2. O sacrifício de Jesus na cruz. Olha, você lembra que Adão e Eva, eles enfrentaram, vamos comer desse fruto, mas Deus disse que não. Então a gente vai comer, eles ficaram desprotegidos disso. Quando nós queremos o pecado, nós ficamos vulneráveis. Todo mal pode vir sobre nós. Mas quando nós estamos com Deus, Ele é o nosso esconderijo. Por isso, esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente nós vamos descansar. E aqui é Jesus na cruz, é o sacrifício dele. Certo? Depois, é necessário acreditar que existe alguém que já venceu o pecado e por meio do seu sangue nos purificou. Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai.
Não adianta se você não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não crer no milagre da redenção. Se você não crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está vivo até hoje. Se você não crer que foi Jesus que nos salvou do mar de lama do pecado. De nada adianta. Você não dá mérito àquele que merece. Deus afirma que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbio 28:13 ainda fala que prospera. Confessa e deixa, não é só confessar, é deixar. Após sua conversão, Paulo continuou crescendo como uma árvore e gerou muitos frutos, né? Porque é isso que Deus faz. Quando Ele alcança o coração, a pessoa não fica numa inércia, numa neutralidade. Ela cresce, ela dá frutos. Porque a árvore que não dá frutos e não cresce, morre. Por meio da sua pregação, muitas pessoas se converteram por onde ele passava. Olha, por onde Saulo, que agora foi Paulo, pregava, muitas pessoas se convertiam. Porque lembra? A perseguição que ele fazia para matar os cristãos, agora Deus transformou e ele tem o coração totalmente transformado. Paulo, para mim, foi um dos maiores, claro que o maior sempre vai ser Jesus, né? Mas ele foi também um grande evangelista. Paulo, ele foi, assim, ele se submeteu à vontade boa, perfeita e agradável de Deus, mesmo com as perseguições. Assim como Paulo, nós também precisamos crescer espiritualmente, lendo a palavra de Deus, orando, anunciando o evangelho, jejuando, renunciando, todos os dias. Neste mundo, nós passaremos por momentos difíceis, assim como Paulo passou. Paulo também foi perseguido. Paulo também, por amor a Jesus, sofreu muitas coisas, por amor ao Evangelho. Às vezes a gente quer só a parte boa. Qual é a parte boa? Quero ter o coração igual de Jesus. Eu quero as bênçãos de Deus. Eu estou salvo e glória a Deus. Isso é por intermédio da fé. A graça, né? O favor imerecido. Só que daí, qual é a parte difícil? Quando eu diria a parte ruim, mas o difícil, saiba que você também vai ser perseguido. Você vai ser chamado de diferente. Porque tem aquela frase, né? Certo é certo mesmo que ninguém faça. E errado é errado mesmo que todo mundo faça. Talvez os juniores lá na escola vão falar, mas faz isso. Ah, não, tu é crente, tu não pode, né? Aí que tá. Todas as coisas eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Vocês precisam fazer isso para se sentir feliz. Eu não. Eu sou livre em Jesus. Precisamos fortalecer a nossa fé e estar com os olhos fixos em Jesus. Fixo quer dizer o quê? Não tirando foco, não tirando olhar, não olhando nem para a direita nem para a esquerda. Porque nós temos uma promessa. Lá no céu, as ruas são de ouro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais angústia. O que nós temos é aqui na terra. Mas lá, e a Bíblia diz que no mundo vai ser difícil, né? Mas ele venceu o mundo. No mundo você vai ter aflição, isso não é ausência de Deus. Sugestão de atividade, eu deixei uma cruzadinha ali para eles abrirem o versículo e completar, que fala sobre salvação, amor de Deus. E a conclusão, Jesus mandou o seu único filho. Deus mandou o seu único filho para nos salvar. Ou seja, Jesus era o seu filho unigênito. Mas depois que foi feito o sacrifício, ele se tornou o Filho de Deus primogênito, nosso irmão. Não há amor maior do que o amor de Deus. Nada, tudo vai passar, mas o amor e as palavras de Deus não passarão. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir. E quando a gente ouve, entra. E quando a gente entra, pratica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa é a lição de hoje. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Você é uma bênção, professor. Deixa Deus te usar infinitamente e que nós possamos aprender nessa lição sobre a salvação. A salvação do pecado, a salvação da condenação eterna, a salvação de nós mesmos, né? Quem nós éramos e hoje que Deus nos transformou. E olha que ainda até a gente morrer vai ser constantemente transformado. Tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima lição.